Sardinha, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes até de começar o podcast, você estava falando de o quanto é difícil fazer os seus pais treinar e tal, e a gente estava falando um pouquinho... E a gente estava falando um pouquinho também dessa galera que não é o caso, né, dos seus pais, mas tem muita gente hoje em dia, até mais, principalmente mais velha, que tem muito preconceito com musculação, tem muito preconceito com dieta. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Tem muito preconceito com hormônio. Muito. E você vive isso, porque os pilares, né, do fisiculturismo são esses, e além do descanso. Sim. Qual a mensagem que você pode passar para essa pessoa que tem a mente um pouco mais fechada? Porque tem muita gente que assiste a gente que é leigo no esporte, que tem a mente um pouco mais fechada. Qual a mensagem que você poderia passar para essa galera assim, sobre isso? A primeira coisa é, tudo que foi passado para vocês não é antes de 2018, aí não tem nada a ver com muscle contest, não tem nada a ver com alguma pessoa. Vou dar um exemplo de uma pessoa. A musculação de informação sobre drogas e sobre detalhes do que significa a farmacologia foi antes e depois de Valdemar Guimarães, com o livro Anabolismo Total. Isso aí. Ponto pacífico. Eu conheço isso. E não tem muito segredo. Você precisa só estudar um pouquinho para você saber que é verdade o que eu estou falando. Vamos lá. Se você tem 190 anos, eu vou falar para você que musculação é a melhor coisa. Mas nós sabemos disso há 35, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Se você é uma criança, que seu filho tem 6, 7 anos de idade, o profissional que fala que vai prejudicar o crescimento, alguma coisa, é um retardado mental. No meio de nós não ri dele. Nós rimos dele há 40 anos. Uhum. Então, aí você é um cara cheio de patologia, cheio de problema, tô todo fodido. O que você pode fazer é musculação, filho. O que você não vai poder fazer é correr na rua. Correr na rua. Exatamente. Não vai poder fazer. Eu tenho artrose. Mas aquela senhorinha tem osteoporose. Quer ela queira ou não, ela vai encher de cálcio por causa das propagandas da televisão, aquela coisa ridícula. Uhum. Vai ferrar todo o seu rim e você não vai absorver esse cálcio se não tiver um mecanismo do músculo. Não existe outro mecanismo. Tem que ter o sinal, né? Não existe veia para o osso. Existe, quer dizer, mas não para isso. Né? Então, quer dizer, ou você faz, e aí você diminui 76% a 78% a osteoporose, o risco de ter osteoporose, de você cair no banho e quebrar um fêmur, que você aí está ferrado com força. Uhum. Se você é criança, você não vai prejudicar as atividades lúdicas, isso é uma imbecilidade, porque você vai ficar mais seguro, você vai trazer seu filho, segurança, resistência, etc, 344 mil coisas, para ele praticar atividade lúdica mais seguro. Uhum. E ele vai formar muito mais o caráter dele, de não depender, sem defesa, não estou defendendo, vai jogar futebol, parabéns, mas faz musculação. Por quê? Porque no futebol ele depende de mais 10 no time dele para ser vitorioso. Na musculação ele está sozinho. Ele é o único que... meu filho tem uma introspecção, ele é fechadão. Põe na porra do ferro. Exato. Por quê? Porque ele vai desenvolver a estrutura dele sem depender de ninguém, porque ele se frustra. Quando ele depende do menino que não foi lá no ataque e passou uma bola por cima dele na defesa, ele pegou tudo na defesa, mas passou uma bola por cima assim, puf, ele sente que o trabalho dele foi uma merda. Acredita em mim, eu estudei isso a vida inteira. Então, para várias coisas, musculação. Quem falar o contrário não precisa ficar brigando comigo, não precisa hatear, não precisa falar com os meninos, nada disso. Só estuda, não tem segredo. É só, tá aberto, é você vai lá na internet, você lá dá um Google e pum, acabou. Então, para você, quer você queira ou não, você precisa da musculação. Eu sou lutador de artes marciais, fui judoca e jiu-jitsu durante muitos anos. Tenho vários títulos, modéstia à parte, mas tenho. Sou vice-campeão sul-americano, fui campeão brasileiro, etc, etc. E no judô tive uma carreira. Quando eu não tinha a musculação, era cada trimestre eu tinha lesões seguidas de lesões. Lesões que me atrapalham hoje para fazer o que eu mais amo, que é a musculação. Então eu fui um completo idiota, porque eu tinha um problema que era todo mundo buzinando na minha cabeça, que eu não deveria fazer musculação com arte marcial, porque ia prejudicar, deixar duro, lento, aquela merda toda. Então hoje em dia, todo mundo fala para mim, quem é que não sabe chão? Uhum. Quem que não conhece chão? Exatamente. Quem que não conhece socar? Uhum. Quem que não sabe dar um chute? Todo mundo. Exato. Um é especialista em um pouco mais, um pouco menos, mas todo mundo está ali. Uhum. Então, se você pegar o cara mais condicionado, ele vai ganhar sempre. Eu sou maleável, foda-se. Você vai apanhar.
Não adianta, não tem outra coisa para falar. E nós sabemos disso há muito tempo. Sim. Então, nós sabemos de tudo isso há muitos anos. Quer ver outra coisa? Quando foi falado da creatina, o que nós sabíamos de creatina? Nós estamos enjoados de saber. Creatina é o suplemento mais estudado no mundo. Aí vai um retardado mental falar que dá cãibra. Ou vai falar que dá um problema. Problema renal, essas coisas aí. E por aí vai. Meu pai é hemodiário que toma creatina. Para de tolice, bobagem. Então, é a mesma coisa do whey. Tem outras coisas para se falar. Mas assim, para tudo, de uma forma geral, você pega só uma porcentagem do que você precisa e do que você não precisa. Você precisa sentar na privada, como você acabou de falar? Então você precisa de musculação, filho. Sim. Desculpa aí. Não quer fazer? Problema teu. Escolhas. Né? Nós não precisamos colocar na tua cabeça. Nós estamos só esclarecendo. Ignorância, burrice, etc, etc, é com você. Escolhas. Não quero fazer. Não faça. Pronto. Então, para toda modalidade esportiva, toda modalidade, para a vida é a musculação. É aquela tem coisa segredo. que a gente estava falando aqui, a mágica que você está procurando está no trabalho que você está evitando. Então, Verdade absoluta. então, assim, se você está com um problema, não consegue levantar, não consegue sentar, a musculação, eu percebo que ela te dá um empoderamento, até principalmente quando você é mais velho. Quando você vem à idade avançada, porque ele te dá liberdade para você caminhar, para você fazer, se proteger também. Artes marciais. Eu faço artes marciais. A musculação, ela serve como uma proteção. O músculo é uma proteção para você. Se não fosse musculação, já teria tido diversas lesões. Sim. Então é isso. Eu acho que... Exatamente o que eu penso, né, velho? O que eu penso é verdade. Essa é verdade. Não tem muito que fugir disso. Os médicos descobriram isso. Por quê? Porque atingiu o bolso deles. Não estou já falando generalizado. Eu sou um defensor dos profissionais da saúde. Sempre fui. É só olhar meus stories. Eu falo a hora inteira dos caras que cuidam do meu pai, que cuidaram de mim. Eu só levanto a moral. Mas eu não tenho como negar que tinha uma quantidade de médicos que faziam imbecilidades e transformavam isso para as famílias, porque passava isso para a vozinha, aí passou para o jogador de futebol, passou para o moleque, para a criança, e passou para um monte de gente. Vou voltar que a gente pode cortar isso. Passou para o moleque, passou para a criança, passou para o idoso, e foi passando. Por quê? Porque o médico estava lá pegando a sua consultinha. E como ele não tinha controle nenhum do que ele estava falando, a verdade dele fica absoluta para aquela senhorinha que vai lá assistir Ana Maria Braga. E Ana Maria Braga vai passar uma receita. Desculpa, Ana Maria, você é do caralho, mas você passa umas receitas que parece que quer matar todo mundo. Exato. Né? Essa é a verdade. É uma verdade absoluta. Por quê? Porque é gostoso, mas não é gostoso. Eu não vou fazer isso nunca na minha vida. Aqui dentro, no meu ginásio, eu posso fazer o que eu quiser, assim como eu estou falando. Mas eu nunca faria aquilo. Por quê? Porque ela tem o dom da comunicação. Aí vai passar para uma senhorinha. Não, minha mãe se vê aquilo lá com diabetes, ela morre em um mês de fazer uma receita, etc. Então, não é porque tem que ser vendável. Eu não concordo com isso, mas é a minha opinião. Muito diferente. Agora, quando você escolhe, é outra história. O médico, ou os médicos daquela época, desde muita época atrás, eles descobriram agora que se não passar a creatina, vai perder o dinheirinho. Se não passar a musculação, vai perder o dinheirinho. Tem muitos que aconteceu isso. Muitos. Porque profissionais amigos meus falaram. Que já explicaram isso. Os médicos alguns médicos, vou deixar bem claro, né? Eu sou defensor do profissional da saúde, pelo amor de Deus. Tá? Não misturem as coisas. Canais de corte vão se fuder se você fizer uma coisa dessa comigo. Tá bom? E pode fazer. Eu passo por cima, não tem problema. Depois eu explico de novo. Explico 10 mil vezes. Eu sou defensor, sempre fui, sempre vou ser, do profissional da saúde. Mas existiam profissionais da saúde que prejudicavam as famílias brasileiras, tirando a musculação delas. Ponto. Descobriram que iam perder dinheiro, porque nas consultas e no Google, a mulher já chegava e falava: eu fiquei sabendo que se eu fizer musculação, não vou ter osteoporose. Aí ela ficou com a informação na mão. Aí o cara... Então, não, mas é legal você fazer um pouco. Por quê? Porque todo mundo recomendava a hidroginástica. Ah, velho, para. E não era muito tempo atrás. A gente tá falando coisa de 10 anos aí, ou 8 anos atrás. Você entende? Olha como fica claro. É muito claro isso. Então, eu estou dizendo que realmente acontecia isso. E hoje em dia não acontece. Por quê? Porque tem muita coisa que mexeu com o bolso. Infelizmente. Não deveria. Não deveria. Asta médica, nós profissionais da saúde, nós somos os primeiros. Somos os primeiros. Primeiros que eu digo é os preventivos, depois os curatórios e tudo mais. Vamos lá.
Nós todos somos obrigados a ter uma ética profissional. Se você não quer mudar a vida das pessoas com a educação física, para. Vai jogar dama. Faz outra coisa da sua vida. Exatamente. E essa não é ética profissional para você. Não é? É exatamente Bem isso aí.